Boa noite, gente. Vamos continuar aqui hoje o nosso estudo sobre a eficácia da lei no tempo e no espaço. Ontem nós vimos, que a lei normalmente entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Nós também já estudamos que nós temos leis de aplicação federal, estadual e municipal. Então, lembrando que quanto ao espaço, é o local, o espaço geográfico, o local onde a lei vigora. Então, as leis municipais vigoram em cada município, as estaduais em cada estado, então só obrigam naquele estado, e as federais, as leis federais em toda a União, em todo o espaço territorial da União. Tá certo? Vamos continuar, então, o nosso estudo sobre a eficácia da lei no tempo e no espaço. Tá? Aula 2. Hoje nós encerramos esse capítulo para nós continuarmos aí, o nosso estudo de introdução ou teoria geral do direito, tá certo? Então vamos ver algumas espécies de revogação. Bom, nós temos uma revogação quanto à forma, que ela pode ser expressa ou tácita. O que é essa revogação quanto à forma? É um modo como a revogação se mostra, frente à sociedade. Então, ela é expressa quando uma lei expressamente revoga outra. Então, a lei entra em vigor e no texto da própria lei está escrito: revoga a lei tal. Então, a lei B entra em vigor e está escrito lá: revoga-se a lei A. Ótimo. Então, essa revogação é expressa. Mas pode ocorrer uma revogação chamada de tácita. O que é essa revogação tácita? É quando uma lei posterior ela estabelece novos princípios sobre determinado assunto que outra lei já estabelecia e de forma contrária à lei anterior. Então, a lei mais nova prevalece e a lei anterior está tacitamente revogada. Tá certo? Então, vamos falar aí que nós temos uma lei que diz que a pessoa só pode tirar a carteira de motorista após os 18 anos. E uma lei entra em vigor depois, falando que a pessoa pode tirar a carteira de motorista aos 16. São incompatíveis entre si, portanto, a lei posterior vai revogar tacitamente a lei anterior, ainda que não diga isso no texto da lei. E nós temos um fenômeno que eu coloquei aí chamado repristinação. O que é isso? Temos uma lei que diz que a pessoa pode tirar a carteira após os 18 anos. Uma nova lei entra em vigor, publicada e entra em vigor, dizendo que a pessoa pode tirar carteira de motorista após os 16 anos. Posteriormente, uma outra lei entra em vigor, falando que não se poderá mais tirar a carteira de motorista aos 16 anos. Quer dizer que a lei que fala dos 18 anos volta a vigorar? No nosso direito não existe a repristinação. Então, se essa lei, terceira lei, diz que não vai mais poder tirar a carteira aos 16 anos, ela tem que estabelecer a nova faixa etária. Se ela não estabelecer, vai continuar vigorando os 16 anos até que uma outra lei, ou que corrija-se essa lei, falando a idade para tirar a carteira. Agora, pode ocorrer a repristinação quando expressamente for determinado no novo texto legal. Então, olha só, vamos tirar a carteira aos 16 anos. Nova lei, vamos tirar a carteira após os 16 anos. Desculpem,
Vamos tirar a carteira aos 18 anos. Nova lei. Vamos tirar a carteira aos 16 anos. Terceira lei. Não poderá mais tirar a carteira aos 16 anos. Retorne à lei que estabelece o prazo aos 18 anos de idade. Então, ótimo. Aí houve a repristinação. Mas, na verdade, não é bem uma repristinação, né? É como se a lei nova, né, a lei antiga, fosse publicada novamente. E ela passa a vigorar a partir daquele momento. O direito brasileiro, em tese, salvo esse caso, né, de expressamente determinada em lei posterior, mas em tese, o direito brasileiro não existe repristinação. Tá certo? Guardem esse termo, repristinação. Vocês vão ouvir muito pouco, mas ele é muito importante. Nós temos também, quanto ao conteúdo da lei, do que vai ser revogado na lei. Se a revogação é total, né, nós vamos falar que houve uma revogação, ab-rogação. No entanto, se a revogação é parcial, nós chamamos de derrogação. Alguns autores falam em revogação, quando é total, e derrogação, quando é parcial. Mas o melhor é a gente usar, né, revogação como um conceito geral e ab-rogação e derrogação como espécies de revogação. Tá certo? Então, vamos aí lembrar, a abrogação é quando uma lei revoga totalmente a lei anterior e derrogação é quando uma lei revoga parte da lei anterior. Também, quanto à validade da lei no tempo, temos que entender que a vigência da lei é o início da lei. Então, não existe, a princípio, retroatividade de lei. A lei não alcança, né, o que já foi praticado antes dela, que é o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Pois bem, vamos entender o que é isso. Eu falo que existe direito adquirido quando uma pessoa já satisfez todos os requisitos para gozar de um benefício ou de um atributo legal. Se a lei foi modificada depois que ele já conseguiu, né, já cumpriu todos esses requisitos, a lei posterior não pode prejudicar esse direito dele, porque ele já adquiriu o direito, certo? O ato jurídico perfeito é o negócio jurídico que foi realizado sobre a égide da lei anterior. E a coisa julgada é a sentença que já tenha transitado em julgado. No entanto, existe uma exceção à retroatividade da lei, uma única exceção. Qual é essa exceção? A lei ela retroage em benefício do réu. Estamos falando aqui da lei penal. Então, se uma pessoa, por exemplo, é condenada por um crime e esse crime deixa de existir posteriormente, ela deve ser solta, ainda que a sentença dela já tenha transitado em julgado. Tá? Por quê? Porque o ato deixou de ser considerado criminoso. Então, nesse caso e nesse único caso, a lei pode retroagir em benefício do réu, tá certo? Então, vamos lembrar aí a questão da norma jurídica, né, que ela entra em vigor normalmente 45 dias após a sua publicação, e lembrar que a validade geográfica depende da competência, né, de quem promulgou a lei. Então, se ela é federal, vai se valer em toda a União, se ela é estadual, apenas no Estado, se ela é municipal, apenas no município que gerou a lei, tá certo? E que a revogação pode ser tácita ou expressa, total ou parcial.
tá certo? E lembrar, não existe retroação da lei. A lei não retroage, salvo, única exceção, em benefício do réu. Muito obrigado, boa noite a todos.